Muito bom dia. Rapidamente, queria aqui deixar umas pequenas palavras sobre este dia 31 de outubro, que se celebra hoje os 506 anos da chamada Reforma Protestante. Protestante porque alguém protestou contra um sistema religioso estabelecido de mais de 1000 anos. Na altura, 1517 anos. Foi no dia 31 de outubro de 1517, quando um padre alemão chamado Martin Luther, traduziram para Martinho Lutero, não sei porque é que se traduzem os nomes das pessoas. Já causou grandes problemas ao longo da história por se traduzir os nomes das pessoas. Os nomes das pessoas não têm tradução. Um homem, um padre, fiel na altura, o máximo que ele poderia ser à estrutura religiosa, seja ela católica, seja de outra denominação. Eu estou agora a falar especificamente sobre a Reforma Protestante, uma atitude, um dia que mudou a história da humanidade. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Um simples homem enfrentou o maior poder do mundo na altura. Um poder que se vinha tornando grandioso, monstruoso, deixem-me pôr entre aspas, monstruoso, apesar de coisas boas de certeza, mas foi-se tornando tão monstruoso durante a Idade das Trevas, durante 1000 anos. O mundo caiu na época mais sombria de que há a história, né? Quando o puro cristianismo, o puro Evangelho de Cristo, que foi puro até o ano 313, quando o imperador Constantino decidiu tornar o cristianismo, decidiu que era o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí começou a decadência. Jesus nunca veio criar uma religião. Os homens não podem alterar aquilo que Deus determinou, que Jesus veio fazer. Mas eu quero ser muito rápido, muito sucinto, porque quero umas palavras só para este dia. Porque um homem, ao ler as Escrituras, que era proibida, da Idade das Trevas, era quase que um crime. Alguém nem se tinha. As pessoas não tinham a palavra de Deus. As pessoas só eram dirigidas por aquilo que os líderes religiosos da altura, né, da Igreja Católica Romana, diziam que as pessoas deviam ler. Ainda hoje, a Igreja Católica, as pessoas não têm o hábito de ler as Escrituras por elas próprias, o que é um erro tremendo. E esse padre começou a ler as Escrituras à luz da vela, e quando chegou a Romanos, capítulo 1, versículo 17, a palavra se tornou luz. A palavra ganhou pernas, ganhou vida. Como Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, não é a letra morta. Torna-se revelação quando nos aproximamos da palavra com um coração humilde, um coração sincero, um coração que quer aprender. E esse homem, ao deparar com aquelas letras, o Espírito Santo lhe deu revelação. O meu justo viverá pela fé. O meu justo, o meu santificado. O que é um justo? O que é um santificado? Não é uma pessoa melhor que as outras. Os santos não são as pessoas que os homens determinam quem é santo. Santo não é alguém melhor que outro. Isso é um erro terrível, contrário às Escrituras. Ser santo é ser santificado pelo sangue de Cristo. Ao eu aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador, o sangue de Cristo eu aceito, que Jesus, ao morrer na cruz, derramou o seu sangue, Ele me santificou, Ele me aceitou, Ele me justificou. É o ministério da justificação. Estou justificado diante de Deus. O meu justo, eu sou justo diante de Deus. Não por causa de mim, que eu serei sempre podre até ao fim da vida. Esta carne não vale nada. Mas por causa do sangue de Cristo e por causa da sua misericórdia e por causa da obra redentora de Cristo, eu sou justo. O meu justo viverá pela fé. O justo é todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Eu rendo a minha vida a Cristo, eu aceito a obra expiatória no Calvário, na cruz. Por isso eu sou salvo, eu sou justo, eu sou santo. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá, quando o apóstolo Paulo falou esta palavra, ele estava a dizer, aquele que é justificado, aquele que é santificado, ele vai viver pelas promessas de Deus. A fé não é acreditar em algo. Eu tenho muita fé. Não, isso não é ter fé nenhuma. A gente não pode dizer, eu tenho muita fé sem conhecer Deus, sem conhecer o que as Escrituras dizem. A fé é simplesmente a confiança de que aquilo que a palavra de Deus diz é absolutamente a verdade. Eu vivo por essa fé, por essa confiança nessa palavra de Deus. Ponto final. E aquilo que Jesus falou e aquilo que o Novo Testamento está escrito, toda a palavra de Deus, mas principalmente os Evangelhos e as epístolas de Paulo, todo o Novo Testamento, é uma regra que não pode ser alterada por nenhum homem.
O Apocalipse diz assim: ai daquele que acrescentar ou diminuir daquilo que Jesus falou, daquilo que está escrito. O meu justo viverá pela fé. E esse homem, Martin Luther, ao se tornar uma revelação, aquela revelação foi uma bomba. Ele preferia morrer, como eu escrevi agora há poucos minutos, numa publicação em que ele dizia que, ao descobrir a verdade é mais importante que a própria existência. A verdade que é Jesus Cristo, é mais importante que a própria existência. Então esse homem, sozinho contra um império, contra o maior poder da altura na Terra, preferia morrer do que negar a verdade. Aquela verdade é como o fogo ainda para hoje para milhões de cristãos, seguidores de Cristo. É uma verdade que não tem a ver com a letra, não tem a ver com a religião, não tem a ver com aquilo que as pessoas nos vão dizer, não tem a ver com o que os pais nos ensinam, não tem a ver com seguir regras humanas. É um fogo que se torna vida quando nós aceitamos e determinamos. Eu quero a verdade, acima de tudo, mais importante que a própria existência, mais importante do que a pressão da sociedade, mais importante do que as outras pessoas vão dizer. Porque aquele que é conhecido diante do Pai é aquele que aceita Cristo, é aquele que segue as suas instruções, o seu ensino. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Foram palavras de Jesus. Naquele dia me dirão: não fizemos nós milagres em teu nome, não expulsámos demónios. E Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Assim todos aqueles que seguem religião, mas o coração é como diz a palavra de Deus. Jesus falou essa palavra a referir-se à profecia de Isaías, o que está escrito em Isaías capítulo 29, versículo 13, em que ele diz: este povo honra-me com os lábios, com doutrinas dos homens, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo são simplesmente doutrinas de homens que maquinalmente aprenderam. Isto está literalmente escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que Jesus repetiu ao ensinar as palavras, que ele falava por palavras para que vendo não vissem, ouvindo não entendessem, não se convertessem, porque ele estava a ler o coração. E ele disse assim: para que vendo não vejam, não se convertam e não sejam salvos por mim. Porque este povo é um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração é o coração. E este Martin Luther teve aquela revelação a fogo, mudou a história da humanidade, e um dia de hoje, não quer dizer que esteja tudo certo, não está muito erro, houve novamente muita distorção da verdade. No mundo evangélico hoje há muita distorção, completamente distorcidos, tanto como foi com o poderio da Igreja Católica, e continua a ser. E continua a haver. Então Jesus sempre andou à procura do indivíduo, sempre procura o indivíduo. Como ele falou à igreja de Laodiceia naquele dia, ele estava a falar para todos nós, para a igreja dos últimos tempos. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, à porta do coração, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda há alguém que queira, como Jesus disse, ainda há alguém que me queira conhecer. O justo viverá pela fé. Quando chegar o Filho do Homem, quando vier aqueles dias o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 7. Porventura, ainda haverá alguém que o queira conhecer. Deixo-vos esta palavra neste dia muito importante. Não estou a dizer que o movimento que veio desde Lutero e que novamente se vieram a ramificar muitas denominações que começaram bem, mas que se desviaram completamente. E hoje o mundo cristão evangélico está completamente dividido entre batistas, Assembleia de Deus, luteranos, metodistas. Continua o mesmo problema. Começa simples, começa puro, como foi com os discípulos e com os seus seguidores até o ano 313. E depois começa com Lutero, uma luz que se irradiou, que espalhou, inflamou a Europa toda e o mundo todo, mas depois, mais uma vez, as grandes denominações começam a desviar-se e a desfocar-se daquilo que é a pureza do Evangelho. Vamos voltar à base, à pureza do Evangelho, à simplicidade. O meu justo viverá pela fé. Eu sou justo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com uma oração no coração, é justificado, é santificado, é santo diante de Deus. Deus vos abençoe e um feliz dia da Reforma Protestante.